Meu nome é Isabela Moura, tenho 23 anos. E nunca vou esquecer a noite em que meus pais me expulsaram de casa por amor. Eu tinha acabado de completar 18 anos quando ouvi da boca da minha mãe a frase que virou minha vida do avesso. Isa, não dá mais pra manter 2 filhas aqui. Sua irmã precisa de tudo agora. Você é forte, vai se virar. Naquele momento, eu não senti força nenhuma. Senti o chão sumindo, o peito queimando e uma pergunta martelando. Como alguém escolhe qual filha merece ficar? Antes de te contar como saí de casa humilhada, com uma mochila nas costas, e 5 anos depois me tornei a dona da empresa onde a minha irmã entrou pedindo emprego, deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Porque hoje eu vou te provar que quando a família te vira as costas, Deus abre portas que ninguém fecha. Na minha casa, o favoritismo não era segredo, era rotina. Desde pequena eu sabia que, entre eu e minha irmã Carolina, havia uma diferença que não se falava, mas se sentia em tudo. Carolina era a filha promissora, estudiosa, boazinha, a que tocava piano nas festas da família e ganhava elogios por existir. Eu era a filha forte, a que podia esperar, a que entendia, a que não precisava de tanto. Quando minha mãe fazia compras de roupa, era sempre assim, um vestido caro para Carolina, uma blusa básica para mim. Quando meu pai falava da gente na frente dos outros, era: Carolina vai ser a primeira da família a fazer medicina. E sobre mim? A Isa é desenrolada, se vira. Eu achava normal. Até deixar de achar. Porque uma hora você percebe que não é desenrolada, está só aprendendo a sobreviver com menos amor do que precisava. E a ferida de ser sempre a segunda opção começa a crescer em silêncio. Quando Carolina passou no vestibular para medicina em uma faculdade particular caríssima, parecia que um sonho coletivo tinha se realizado. Chuva de stories, fotos com o resultado, bolo, balões, tudo para celebrar. Eu fiquei feliz de verdade por ela, mas lá no fundo, uma voz perguntava: E você, Isa, qual é o seu lugar nessa festa? Dias depois, o clima mudou. Meu pai me chamou para conversar na sala com uma expressão séria. Isa, a faculdade da sua irmã é muito cara. A gente vai precisar apertar tudo. Assenti, achando que ele falava de cortar supérfluos. Mas minha mãe completou. E você já é de maior, filha. Não faz sentido a gente bancar 2. Seu lugar agora é trabalhar, se virar, ajudar como puder. A Carolina tem futuro, entende? Aquilo doeu mais do que qualquer grito. Não era só sobre dinheiro, era sobre prioridade. Sobre quem merecia ser investida. E quem podia ser descartada. Eu ainda tentei argumentar. Eu também posso estudar, mãe. Posso fazer outra coisa, trabalhar e pagar aos poucos. Ela suspirou, como se eu estivesse sendo egoísta por querer o mínimo. Isa, não dramatiza. Você sempre foi forte. A Carolina não aguenta pressão. Seu pai e eu decidimos. Você vai sair de casa, arrumar um emprego e mandar o que puder para ajudar nas despesas dela. É pro bem da família. Naquela noite, arrumei minhas coisas em silêncio. Uma mochila, uma mala pequena, alguns cadernos e o resto de dignidade que me sobrou. Carolina chorava no canto do corredor. Desculpa, Isa. Eu não queria isso. Eu sorri com os olhos ardendo. Não é culpa sua. Meus pais não apareceram na porta quando eu desci as escadas com a mala. Nenhum abraço, nenhum fica bem, nada. Apenas a voz da minha mãe ecoando da cozinha. Me manda mensagem quando estiver instalada. E vê se não some, sua irmã vai precisar de você. Saí de casa aos 18 anos, oficialmente, expulsa para ajudar minha irmã. Naquele momento, eu pensei que minha vida tivesse acabado. Mal sabia que ali estava começando a versão mais forte de mim. Fui morar num quarto minúsculo, alugado no fundo da casa de uma senhora. A cama era dura, o chuveiro era gelado, e o silêncio das noites parecia gritar. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado de bicos que fazia, e um currículo sem nada demais além de responsável e disposta a aprender. Comecei a distribuir currículo em tudo que é canto. Loja, padaria, call center, cafeteria. Recebi mais não do que qualquer pessoa deveria ouvir em tão pouco tempo. Mas um dia, uma cafeteria de esquina me chamou. Salário mínimo, horário puxado, pé e alma cansados. Aceitei na hora. Trabalhava em pé o dia inteiro, lavava chão, atendia mal-humorados e à noite voltava para o quarto, com o uniforme cheirando a café e suor. Todo mês, religiosamente, eu mandava parte do salário para minha mãe, para ajudar a Carolina com o aluguel e os livros. Ela dizia: nenhum, obrigada. Nenhum, e você, está bem? Mas mesmo assim, eu continuava mandando, porque doía menos enviar dinheiro do que admitir que eles nunca teriam feito o mesmo por mim. Nas horas vagas, poucas, mas teimosas,
Eu desenhava rótulos, logos, cardápios melhores para a cafeteria, ideias de embalagem. Sempre gostei de criar, de imaginar como as coisas poderiam ser mais bonitas, mais funcionais, mais eficientes. Um dia, o dono da cafeteria, o Sr. Roberto, me pegou refazendo o cardápio à mão, com letras caprichadas e pequenos ícones. Foi você que fez isso, Isa? Gelei na hora, achando que ia levar bronca. Foi. Só tava brincando. Ele balançou a cabeça impressionado. Na semana seguinte, ele mandou imprimir meu cardápio e trocou todos os antigos. Desde que você entrou, o movimento cresceu. As pessoas elogiam esse cardápio toda hora. Meus olhos brilharam. Era a primeira vez que alguém enxergava algo em mim além de força para aguentar. Foi ali, entre pedidos de cappuccino e bandejas pesadas, que nasceu uma ideia. Se ninguém acreditava no meu potencial, eu ia aprender a usá-lo sozinha. Comecei a pesquisar à noite, pelo celular velho, sobre design gráfico, branding, marketing digital, tudo gratuito, tudo improvisado. Assistia a aulas, lia artigos, anotava tudo em cadernos coloridos. Enquanto meus pais investiam milhares na faculdade da minha irmã, eu investia horas na minha faculdade invisível. O YouTube, PDFs e muita disciplina. Um dia criei um perfil básico nas redes sociais, oferecendo artes simples para pequenos negócios. Postei fotos dos cardápios, dos rótulos improvisados, dos folhetos que tinha feito por conta própria. No começo, ninguém ligou. Depois, uma doceria da esquina me mandou mensagem pedindo ajuda com um panfleto. Cobrei baratinho. Entreguei rápido. Ela gostou tanto que indicou para outra. E outra. E outra. Durante um bom tempo, fui barista de dia, designer de madrugada. E embora o corpo estivesse exausto, minha alma finalmente sentia que estava indo em alguma direção. Nem tudo foi glamour ou força de vontade. Teve noite em que eu desmaiei na cama com o notebook aberto no peito. Teve dia em que quase dormia em pé atrás do balcão. Teve semana em que a vontade era largar tudo, voltar para casa dos meus pais e implorar um quarto de volta. Numa dessas noites, liguei para minha mãe só para ouvir uma voz familiar. Mãe, tá difícil. O que recebi de volta foi: Isa, não faz drama. Você sempre se virou. Sua irmã tá entrando na metade da faculdade agora, a gente ainda precisa muito da sua ajuda. Do outro lado da linha, ouvi risadas e talheres. Eles estavam jantando em família. Eu estava comendo miojo em pé, encostada na parede de um quarto alugado. Desliguei o telefone com os olhos ardendo e fiz uma promessa silenciosa. Um dia, não vou precisar mais pedir para ninguém se importar. Vou construir uma vida onde eu mesma seja suficiente. O tempo foi passando e meu trabalho começou a chamar a atenção. Uma pequena loja de roupas me procurou para criar identidade visual completa. Logo, fachada, cartõezinhos, redes sociais. Cobrei o valor mais alto que já tinha ousado pedir até então, e, para minha surpresa, ela aceitou sem piscar. Aquilo mudou tudo. Pedi demissão da cafeteria. Doeu, porque ali foi meu primeiro refúgio. Mas eu sabia. Se continuasse dividida entre dois mundos, nenhum dos dois ia dar certo. Abri um MEI, montei um escritório no mesmo quarto alugado e decidi que não ia ser só designer. Seria dona de um estúdio de criação especializado em pequenos negócios. O começo foi caótico. Dias sem cliente, outros com demanda demais, medo de não conseguir pagar o aluguel, culpa por não poder mandar tanto dinheiro para casa. Quando contei para minha mãe que tinha saído da cafeteria, a resposta veio seca. Você ficou maluca, Isabela? E a Carolina? Ela ainda precisa de você. Respirei fundo. Mãe, uma hora alguém precisa cuidar de mim também. Ela desligou sem responder. E o barulho do telefone mudo ecoou como mais um: você não importa tanto assim. Com o tempo, meu portfólio foi crescendo. Passei a cuidar das redes sociais dos meus próprios clientes. Criei estratégias de conteúdo, ajudei pequenos negócios a venderem mais. Alguns dobraram o faturamento em poucos meses. Um dono de barbearia, emocionado, me disse: Isa, você não fez só post bonito, você fez minha agenda lotar. Foi ali que eu entendi. Eu não vendia arte, eu vendia resultado. Comecei a estudar negócios, processos, gestão. Não bastava ser boa criando, eu queria ser boa dirigindo. Abri uma pequena sala comercial dividida com outra profissional. Coloquei uma mesa, um notebook e muita fé. E foi assim que nasceu oficialmente a Moura Criativo em Estratégia. Um nome simples para uma empresa que, sem eu saber, seria o palco da maior reviravolta da minha vida. Em 2 anos, eu tinha equipe. Contratei uma estagiária, depois um social media, depois um assistente administrativo.
A Moura Criativo atendia restaurantes, clínicas, salões de beleza, pequenas indústrias. Meu nome começou a circular na cidade. Mas, curiosamente, na minha própria família, o assunto Isabela continuava sendo tratado como rodapé de página. Minhas ligações eram sempre sobre dinheiro para Carolina, nunca sobre como eu estava. Um dia, minha tia comentou num almoço de família que me seguia nas redes e que eu estava voando. Minha mãe respondeu com um meio sorriso. Ah, a Isa sempre foi criativa, mas a Carolina vai ser médica. Como se uma anulação precisasse acompanhar cada reconhecimento meu. Aquilo doía, mas já não definia mais meus passos, porque pela primeira vez eu tinha algo que eles não podiam controlar. Independência. Foi só no 4º ano da faculdade de Carolina que as coisas começaram a desandar. Ela começou a faltar em provas, trocar estágios, postar foto em festa no dia em que deveria estar no hospital. Minha mãe justificava. Ela está cansada, é muita pressão. Mas um dia, meu pai ligou com a voz dura. Sua irmã foi jubilada, perdeu a vaga. Fiquei em silêncio. E o que vocês vão fazer? Ele suspirou. A gente não sabe. Está tudo uma bagunça aqui. Nos meses seguintes, descobri aos poucos que Carolina tinha se envolvido com gente irresponsável, gastado dinheiro demais, se afastado dos estudos. E pela primeira vez, escutei da minha mãe uma frase que nunca achei que ouviria. Talvez tenhamos estragado sua irmã tentando protegê-la demais. Engoli a vontade de dizer, e me estragaram tentando me fazer de forte o tempo todo. Mas preferi guardar. O tempo por si só já estava fazendo o que precisava fazer. Um dia, recebi uma mensagem inesperada no celular. Era da Carolina. Isa, posso te ligar? Meu coração acelerou. Atendemos em chamada de vídeo. Ela parecia diferente. Olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito, aquele brilho arrogante meio apagado. Oi, Isa. Oi, Carol. Tá tudo bem? Ela hesitou. Não. Não tá. Respirou fundo e começou a falar. Contou que tinha perdido a faculdade, que os amigos foram sumindo, que meus pais estavam decepcionados e que ela, pela primeira vez, não sabia quem era. Eu sempre fui a Carolina, futura médica. Agora eu sou o quê? Fiquei em silêncio, porque sabia bem como era perder uma identidade construída pelos outros. E por que você tá me contando isso? Perguntei com suavidade. Ela desviou o olhar. Porque eu preciso de ajuda. Financeira? Não só. Eu preciso de trabalho. De recomeçar. Ela respirou fundo e soltou. Me falaram de uma agência muito boa na cidade, a Moura Criativo. Disseram que estão contratando. Será que você não consegue me indicar lá? Meu coração parou. Ela não fazia ideia. Não sabia que a Moura Criativo era minha. Naquele instante eu entendi. A vida estava me devolvendo o roteiro. E agora quem escolhia os papéis era eu. Depois da ligação com Carolina, fiquei sentada em silêncio na minha sala. Olhei para a logo na parede. O nome Moura Criativo em Estratégia, brilhando em letras metálicas. A empresa que eu construí com noites exaustas, enquanto ela tinha cama quente, quarto confortável e aplausos. Eu poderia simplesmente dizer não. Poderia ignorar, poderia jogar na cara tudo o que vivi. Mas a verdade é que, apesar de tudo, Carolina nunca foi minha inimiga. Ela foi tão usada quanto eu, só em papéis diferentes. Chamei minha gerente de RH, Ana. Vai abrir o processo seletivo para a vaga de coordenação júnior, né? Ela confirmou. Tem uma candidata que eu quero que você deixe passar pela triagem como qualquer outra. Sem privilégio, sem saber quem é. Ana assentiu. Profissional. Nome? Engoli em seco. Carolina Moura. Não contei para ninguém que era minha irmã. Não queria olhares de pena nem de curiosidade. Queria justiça. E justiça, às vezes, é deixar a vida colocar cada um no lugar que realmente construiu. O dia da entrevista chegou. Eu decidi que não participaria da primeira fase. Queria ouvir a opinião da equipe antes, sem interferir. Fiquei na minha sala, olhando pela persiana de vidro enquanto os candidatos chegavam um a um. Carolina entrou mais tarde do que os outros, com uma pasta na mão e uma insegurança no olhar que eu nunca tinha visto nela. Não era mais a garota que desfilava pela casa como se o mundo fosse seu. Era uma mulher quebrada, tentando juntar cacos. Minha gerente conduziu a entrevista em grupo. Depois, fez dinâmicas, pediu ideias, analisou postura, escutou histórias. No fim do dia, ela entrou na minha sala com um monte de anotações. Isa, temos 3 nomes fortes. Um deles é a tal da Carolina, coração na boca. O que você acha dela? Perguntei tentando soar neutra. Ana folheou as páginas. Inteligente, boa comunicação,
mas nitidamente insegura, como quem tá recomeçando do zero. Tem potencial, mas vai precisar de direção firme. Respirei fundo. Coloca ela na segunda fase. Tem algo especial nela? Olhei para a parede, evitando encarar minha gerente. Tem, mas ela ainda não sabe. Na segunda fase da seleção, decidi aparecer. Avisamos aos candidatos que, além da entrevista técnica, eles teriam uma rápida conversa com a diretoria. Quando Carolina entrou na sala de reuniões e me viu sentada à cabeceira da mesa, a cor sumiu do rosto dela. Os olhos se arregalaram. A pasta quase caiu da mão. Isabela? Eu mantive a postura, mas meu coração batia tão forte que parecia ecoar. Boa tarde, Carolina. Senta, por favor. Ela olhou ao redor, confusa, como se esperasse uma câmera escondida. Essa empresa... é... sua? Assenti. É, desde quando? Sorri de leve. Desde o dia em que vocês me expulsaram de casa, porque eu era forte o bastante para me virar. Ela abaixou os olhos envergonhada. Eu não queria humilhar. Queria que a verdade se assentasse sozinha. Começamos a entrevista como se fôssemos estranhas. Perguntei sobre experiências, sobre o que ela sabia de comunicação, sobre metas e expectativas. Ela respondeu com honestidade, sem floreios. Tenho um currículo quebrado, muitos buracos. Cometi erros. Mas eu preciso de uma chance para provar que posso ser mais do que a menina que não deu certo na faculdade. Ali, pela primeira vez, não vi a irmã preferida. Vi uma mulher quebrada, como eu fui um dia. Depois da entrevista, pedi alguns minutos a sós com Carolina. A equipe saiu, deixando nós duas naquele silêncio cheio de passado. Você não fazia ideia, né? Perguntei. Ela negou com a cabeça, ainda chocada. Não. Eu sabia que você mexia com design, com internet, mas nunca imaginei isso tudo, Isa. Essa empresa, esse prédio, essa equipe. Respirei fundo. Eu também nunca imaginei sair de casa com 18 anos com uma mala e virar dona de empresa 5 anos depois. Mas aqui estamos. Ela começou a chorar. Isa, eu levantei a mão. Não quero desculpas ensaiadas. Ela respirou fundo. Então eu vou ser simples. Eu errei. Usei a posição que me deram. Não questionei. Deixei você ser sacrificada por mim. Aceitei o quarto, o dinheiro, o esforço. Eu devia ter gritado por você, mas me acomodei. As lágrimas dela caíam sobre o currículo. Hoje eu tô aqui. Não só como sua irmã, mas como uma mulher que pela primeira vez quer ser responsável pela própria vida. Fiquei em silêncio por alguns segundos. O peso dos anos parecia comprimido naquele instante. Carolina? Ela ergueu o rosto. Se você entrar aqui, vai entrar como qualquer outra pessoa. Sem privilégios, sem atalho, sem sou irmã da dona. Você vai ouvir não. Quando precisar ouvir, vai ser cobrada, vai ser treinada e, principalmente, vai precisar aprender a se levantar sozinha. Ela assentiu. Eu aceito. E foi assim que eu fiz a escolha mais difícil da minha vida. Não a de me vingar, mas a de ensinar à minha irmã o que ninguém ensinou pra mim. Os primeiros meses com Carolina na empresa foram intensos. Ela errava muito. Se atrapalhava com prazos. Travava em reuniões. Quando os clientes pediam explicações demais, ela ficava vermelha, tremia, às vezes saía da sala para respirar. Minha equipe não sabia que ela era minha irmã. Tratavam-na como qualquer outra contratada em adaptação. Isso foi o melhor que poderia ter acontecido. Eu supervisionava à distância, intervia quando necessário, puxava quando ela relaxava, segurava quando via que ia desmoronar. Num fim de tarde, a peguei chorando no banheiro. Não sei se eu sirvo para isso, Isa. Você não sabe porque nunca precisou servir para nada. Ela me olhou magoada. E isso é culpa minha? Suspirei. Não, Carol. É culpa de quem te criou sem te ensinar a cair. Ela enxugou as lágrimas, respirou fundo. Então me ensina agora. Naquele dia ficou claro para mim. Mais do que uma chefe, eu estava sendo aquilo que nunca pude ser lá atrás. Um espelho diferente dentro da própria família. Por meses, mantive distância dos meus pais. Nossas conversas eram raras, educadas e superficiais. Até que um dia, minha mãe me ligou assim, do nada. Isabela, você viu que a Carolina está trabalhando? Vi. Ela disse que é numa agência grande, muito conceituada. Meu pai entrou na linha. Você conhece essa tal de Moura Criativo? Olhei para a logo na parede. Engoli um riso irônico. Um pouco. Eles começaram a elogiar a empresa sem saber que falavam comigo. Disseram que parecia séria, estruturada, que finalmente a Carolina tinha encontrado algo. Foi então que decidi. Vocês têm tempo para uma reunião aqui?
Silêncio. Você trabalha lá também, Isa? Sorri. Algo assim. Venham amanhã às 10 horas. Quando entraram no prédio, ficaram impressionados com o ambiente. Recepção elegante, pessoas circulando, telas nas paredes. Meu pai comentou: essa agência deve faturar bem, hein? Quando entraram na minha sala e viram meu nome na porta. Isabela Moura, diretora executiva. O mundo deles finalmente alinhou com o meu. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai ficou pálido. Essa é a minha empresa, completei. Sejam bem-vindos à vida que vocês nunca quiseram ver. Sentamos em silêncio por alguns instantes. Eu atrás da mesa que um dia sonhei ter, eles sentados nas cadeiras de visitas, olhando ao redor como se estivessem em outro planeta. Então, meu pai começou. É isso que você tem feito da vida? É. E tudo isso nasceu daquele dia em que você saiu de casa? Nasceu daquele dia em que vocês escolheram quem merecia ficar. Minha mãe começou a chorar. Isa, a gente achou que estava fazendo o certo. Vocês acharam que Carolina merecia investimento e eu merecia sobrevivência. Não estou dizendo isso por mágoa. Estou dizendo porque foi assim. Meu pai engoliu em seco. Nós nunca imaginamos que você faria isso tudo. Sorri triste. Eu sei. E foi justamente por isso que eu fiz. Porque se eu tivesse esperado vocês imaginarem, eu estaria servindo café até hoje, implorando por um "estamos orgulhosos". Silêncio. Mas dessa vez, não era o silêncio que me esmagava. Era o silêncio que colocava cada coisa no lugar. Minha mãe enxugou as lágrimas e perguntou hesitante: e a Carolina, como funcionária? Respirei fundo. A Carolina, aqui dentro, não é filha de vocês. Ela é uma profissional em formação. Chegou quebrada, insegura, sem chão. Está aprendendo a errar sem desabar, a ouvir não, sem ir embora, a construir algo que seja dela. Eles ficaram em silêncio, digerindo cada palavra. Você vai cuidar dela? Meu pai perguntou. Olhei firme. Eu vou liderar. Cuidar é outra coisa. Ele abaixou a cabeça. E você nos perdoa? Essa pergunta ecoou como um trovão por dentro. Eu poderia ter dito não, poderia ter feito discurso, poderia ter ferido como fui ferida. Mas aprendi que vingança prolonga prisões, enquanto perdão abre portas, não para quem feriu, mas para quem foi ferido. Eu perdoo, respondi. Mas o fato de eu perdoar não significa que tudo volta a ser como era. Agora eu tenho limites. Tenho vida, tenho casa, tenho mesa e, principalmente, tenho escolha. Eles assentiram. Não em triunfo, mas em reconhecimento. Os meses que seguiram foram estranhos, mas necessários. Carolina cresceu muito na empresa. Errou, acertou, puxou madrugadas com a equipe, chorou em alguns dias, riu em muitos outros. Nunca a tratei como princesa, tratei como gente. E aos poucos, vi nascer ali uma mulher diferente daquela que me olhava de cima na adolescência. Nossos pais também mudaram. Passaram a me ligar não só para falar de problemas, mas para perguntar como eu estava, como andava a empresa, se eu estava me alimentando direito. Não virou um conto de fadas. Ainda havia ruídos, falhas, marcas. Mas pela primeira vez, eu não era mais uma sombra na minha própria história. Eu era a luz que, um dia, foi expulsa da sala. E agora iluminava até os cantos que antes me apagavam. No quinto Natal depois da minha expulsão, resolvi fazer algo simbólico. Chamei minha equipe, alguns clientes mais próximos, algumas famílias da região que conheci nos primeiros trabalhos. E sim, chamei meus pais e minha irmã. Organizei um jantar na cobertura do prédio da empresa. Decoração simples, elegante, cheia de significado. Uma mesa longa, cadeiras iguais para todos, sem lugar melhor ou pior. Quando todos estavam servidos, levantei para falar algumas palavras. Há 5 anos, eu saí de casa com uma mala e a sensação de ser o peso da família. Hoje, eu olho para essa mesa e entendo que aquele dia não foi meu fim. Foi meu começo. Olhei para meus pais, que me encaravam emocionados. Meus pais fizeram escolhas que me machucaram. Mas foram essas escolhas que me conduziram até aqui. E eu escolhi não devolver dor, mas transformar tudo em algo maior. Carolina chorava em silêncio. A vida não é sobre quem fica com o quarto, o dinheiro ou o status. É sobre o que você faz quando tiram tudo isso de você. Um silêncio cheio de significado tomou a noite. Hoje, eu não quero que ninguém aqui sinta que está sobrando. Essa mesa é de todos. E se algum dia você acreditou que não tinha lugar em nenhuma, lembre-se. Você sempre pode construir a sua.
Brindamos, e naquela taça, naquele espumante simples, não havia gosto de vingança, mas de vitória. Hoje, quando eu entro na Moura Criativo em Estratégia, não vejo só paredes, contratos, telas e prazos. Vejo flashes da menina de 18 anos com a mala na mão e o coração em pedaços. Vejo a Isabela barista, sonolenta, desenhando cardápios no intervalo do trabalho. Vejo a Isabela designer improvisada, fazendo arte no notebook lento, com o Wi-Fi caindo. Vejo a Isabela empreendedora, assinando o contrato da primeira sala comercial com a mão tremendo. E vejo a Isabela de hoje, que não é só a dona da empresa onde a irmã foi pedir emprego. É dona da própria história. Se você já foi descartada, esquecida, trocada, se já ouviu que a forte é você, então se vira, eu quero que você saia desse vídeo com isso no coração. Eles podem escolher qual filha fica na casa, mas não podem escolher qual filha vai conquistar o mundo. E se essa história falou com você de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa lembrar que não é menos só porque foi deixada de lado. Me conta aqui nos comentários, sua família já fez você se sentir à sobra? Como você lidou com isso? Obrigado por ficar comigo até aqui. Lembre-se, às vezes, o maior presente de Deus é te tirar de lugares onde você jamais teria coragem de sair sozinha. E é aí que começa a vida onde você finalmente é dona de tudo o que construiu, inclusive de você mesma.